Olá, sejam todos bem-vindos, os meus alunos do oitavo ano, para mais uma nossa videoaula, falando hoje sobre movimentos sociais. O que seria esses movimentos sociais que a gente vai tratar hoje? Bom, esses movimentos sociais são formados por grupos de indivíduos que defendem determinadas demandas, que lutam por uma causa social ou política. É uma forma da população se organizar, se expressar, falar dos seus deveres, cobrar os seus direitos. Então, isso são movimentos sociais. Mas às vezes ainda fica vago para os alunos, né? O que seria isso? E como que isso é feito? Bom, essas ações desses movimentos sociais, movimentos que a sociedade mesmo, né, grupos sociais fazem, são ações em conjunto, são ações coletivas que são usadas de maneira, às vezes, numa manifestação, que pode ser, por exemplo, uma passeata, uma carreata, greves, marchas, entre outros. E nós temos dois tipos em que esses movimentos sociais podem ser divididos. Primeiro é conjuntural, quando a forma com que esse grupo vai se organizar e cobrar algo que seja uma pauta rápida, que seja um assunto que a curto prazo que a gente fala. Nós tivemos 2 anos atrás pessoas que saíram pelas ruas cobrando menores preços no preço das passagens de ônibus. Algum tempo atrás, lá na década de 90, nós tivemos também muitos jovens que saíram às ruas com o rosto pintado de verde e amarelo pedindo o impeachment do presidente Collor. Então, isso, quando é de forma rápida, alguma pauta rápida, né, a gente chama de conjuntural. E nós chamamos movimentos sociais estruturais aqueles movimentos que querem conquistar algo que seja para longo prazo. É o caso de quando a gente luta pelo fim do racismo, que vai beneficiar a sociedade, né, em um longo prazo e não apenas em alguma pauta simples e curta que a gente queira. Esses movimentos no Brasil ganharam muita força na década de 70, quando estava no Brasil o regime militar. Depois nós podemos também citar como exemplo desses grupos sociais dois grupos, o MST, que nós chamamos de Movimento dos Sem Terra, e o MTST, que nós chamamos de Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Tanto um quanto o outro são movimentos que geram muita controvérsia de opiniões entre as pessoas. O movimento do sem terra, que é aquele que ocupa uma área rural e querendo um pedacinho de terra para poder produzir. E o movimento do sem teto já é um movimento urbano, já não é rural, é um movimento urbano que procura pessoas que moram de aluguel, que são despejadas, e elas então invadem determinadas áreas a fim de cobrar do governo que monte casas, que construa casas para elas, já que elas não conseguem ter um lar, ter um teto, e então elas cobram essas ações do governo. Nós não estamos aqui, essa aula, nós não temos o intuito de dizer para vocês se somos a favor ou se somos contra esses movimentos sociais. Não cabe a mim isso. Cabe a cada aluno fazer a leitura, ver o vídeo que eu vou passar agora, uma reportagem falando sobre esse assunto, e aí cada aluno vai tirar suas próprias conclusões. Eu gostaria que todos vocês observassem esse Um vídeo. terreno de 500 mil metros quadrados foi ocupado por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A propriedade é particular e as famílias pedem que o local seja desapropriado e destinado à construção de moradias populares.
A maioria das pessoas que ocupam o terreno morava em áreas de risco, dividia casas com familiares ou foi despejada por não ter condições de pagar aluguel. A ocupação começou no fim da noite de sexta-feira. Estou desempregada, com filho de 11 meses, não tem condições, não tenho de onde tirar, eu faço bico. Os moradores contam que o movimento aqui na ocupação é intenso desde o começo, de pessoas indo e vindo com pedaços de madeira, de bambu, para construir novos barracos. O ato é coordenado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. De acordo com as lideranças, o terreno, que tem cerca de 500 mil metros quadrados, está abandonado há anos. O grupo reivindica que o espaço seja desapropriado e destinado à construção de moradias populares. A única utilização que tem aqui é de assalto, companheiras que são estrupadas, crianças que ficam usando droga. Então, tem que ter uma finalidade para o terreno. Ele não pode ter um terreno desse tamanho e ficar sem utilização nenhuma. Bom, nessa pequena reportagem, deu para vocês perceberem como é que funciona um grupo, um movimento social. E esse que nós passamos na reportagem se trata do movimento dos trabalhadores sem teto, pessoas que invadiram uma área particular. E aí alguns alunos podem simplesmente questionar para a gente o seguinte: mas o que fala a Constituição? Como que é a lei? Bom, o artigo 5º da nossa Constituição, ele garante o direito à propriedade privada. Seria como você que tem 2 casas, 3 casas ou mais, se essa casa porventura ficar um tempo desocupada, algumas desses grupos pode se achar no direito de invadir a casa, já que ela está desocupada, e alegando que ela precisa ter uma finalidade, que ela precisa cumprir um fim. Então eu vou deixar para cada aluno, né? Agora a gente, logo após o final desse vídeo, nós vamos fazer mais uma leitura sobre esses movimentos sociais, inclusive sobre esses 2 movimentos, do MST e do MTST, falando sobre eles, e cada um de vocês tirem suas próprias conclusões. E logo após também fazer a leitura, nós temos exercícios para serem resolvidos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.